ouvir agora o Celso Ataíde. Ele hoje é empreendedor social e CEO da Favela Holding. Ele teve uma infância cheia de dificuldade, chegou a viver em abrigo público, na rua também. E ele conta um pouquinho da história dele e reflete sobre a importância do meio na vida de uma pessoa. Olha só. Quando as pessoas vivem em algum ambiente, você acaba de alguma maneira sendo influenciado. Não foi o que queria a frase que o homem é fruto do seu meio. Mas é muito possível também que você consiga separar aquilo que você efetivamente deseja daquilo que as pessoas te mostram como alternativa. Eu nunca quis ser bandido, nunca quis ser traficante. Eu sempre entendi que aquele mundo não era para mim, que aquele universo não tinha nada a ver com aquilo que eu queria fazer na vida. Apesar de estar muito próximo, apesar de ser muito próximo no dia a dia com aquelas pessoas, com aquele mundo. Então, eu nunca me deixei influenciar, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que muitas pessoas, não é que elas se deixam influenciar, é que a necessidade faz com que elas desviem somente alguns dias, somente algumas horas, somente até ela resolver o seu problema, seja emocional, seja econômico, mas as circunstâncias às vezes se apresentam para elas e a realidade também é posta para elas e elas acabam, na verdade, se perpetuando naquele universo. Sabe que eu estava ouvindo o Celso Ataíde, que enfim, tem uma história maravilhosa e que durante muitos anos presidiu a CUFA, que é uma instituição que eu admiro muitíssimo. Eu achei interessante um trecho da fala em que ele fala sobre se deixar influenciar. E eu penso que a perspectiva que a gente deve ter é de um pouco menos de autonomia nesse se deixar influenciar. A gente não percebe que a gente está sendo influenciado. E um exercício que pode ser positivo é você imaginar o quanto do seu entorno teve de influência nas suas escolhas. Quando você foi escolher a sua profissão, você escolheu uma profissão sobre a qual você nunca tinha ouvido falar? Que você nunca tinha visto antes? Quando você pensa em como vai ser a sua vida no futuro, você parte de exemplos práticos? Você, por acaso, procura pessoas que sejam parecidas com você naqueles exemplos? E aí, a partir dessa nossa reflexão sobre a nossa vida, então, uma perspectiva mais empírica, a gente pode tentar fazer essa transposição para outras realidades. Como é viver num lugar onde você não se enxerga em ambientes diferentes? Como que a gente pode fazer para que as crianças se desenvolvam e pensem nas profissões que elas querem ter, numa dimensão que permita que o poder seja um poder legítimo, legal, e não desviante, e não ilícito? Então, é nesse sentido que a gente precisa compreender que o contexto importa. A privação afetiva na primeira infância importa, a privação material na primeira infância importa, os exemplos de poder e dominação importam, o ambiente de violência no qual você está inserido importa. Isso é determinante? Não, porque senão uma criança que foi submetida a uma situação de violência, privação material e privação afetiva, seria uma criança que nós poderíamos desistir da existência. E não é nisso que eu acredito. Mas a gente precisa considerar aquele problema para poder desenvolver e permitir a essa criança que ela tenha uma existência mais autônoma e consiga construir uma vida que se distancie daquela experiência de privação que ela vivenciou. Então, de novo, não somos determinados. A gente tem um espaço de autonomia na nossa existência e a gente pode transformar a nossa existência. Mesmo uma pessoa que teve uma existência a partir da incorporação de valores negativos, por exemplo, pode transformar isso ao longo da vida e nunca é tarde para a gente se transformar. Então, não somos determinados, mas somos condicionados. Ignorar que o contexto tem um impacto sobre a existência é a gente achar um subterfúgio para fechar os olhos para esses problemas que eu acabei de descrever e que são problemas que demandam uma atuação política e coletiva para que a gente consiga mudar a sociedade.